Olá, meus seguidores, tudo bem com vocês? Começamos mais um podcast Atualiza e eu quero já agradecer a Deus e a sua audiência, porque sem Deus e sem vocês, o podcast Atualiza não acontece. Estamos para o YouTube, mas lembrando também que vamos para a página Atualiza, Facebook, vamos para o Instagram, para os Stories e para mais de 140 grupos. Então eu te convido a você ir compartilhando essa live, marcando pessoas, chamando mais pessoas para essa live. Se você tiver perguntas, manda para cá que depois a nossa convidada vai responder para vocês. Lembrando que o arroba dela vai estar aqui no rodapé deste vídeo, combinado? Recebo aqui, vou ter a honra, estou tendo a honra de receber pela primeira vez a Emily, que daqui a pouquinho ela vai falar a conquista que ela teve ontem. E eu também me sinto honrada por isso. Mas recebo pela primeira vez a Emily Rocha de Souza, que está aqui no podcast Atualiza. Vamos conhecer um pouquinho mais da vida dela. Tudo bem, Emily? Tudo bem, muito obrigada, Isa, pelo convite. Eu sempre quis participar de um podcast, mas não imaginei que ia ser agora, né? Que bom, obrigada por você ter aceito. Fique bem à vontade, tá? Muito obrigada. Mas nos contaram aí que você trabalha. Eu gostaria que você contasse para os nossos seguidores no que você trabalha. Tá, então, eu trabalho em navio de cruzeiro, então eu trabalho viajando. E agora que eu consegui esse título da Rainha do Morango, eu não sei como vou fazer muito bem para conciliar. Meu agora Deus. Temos um novo desafio, mas então é isso. Aí a gente tem dois tópicos, falar sobre o navio, que é bem interessante, Sim. e também sobre essa faixa que eu ganhei do título da Rainha do Morango. Sim, vamos falar sobre esses dois temas. E eu, inclusive, é a primeira vez que eu entrevisto uma jovem, né? Tripulante de navio, é assim que fala, Sim, né? Tripulante. Meu Deus, mas Emily, nos conte como surgiu a oportunidade de trabalhar em um navio de cruzeiro e o que te motivou a aceitar esse desafio? Tá, então, quando eu era mais nova, eu queria ser comissária de bordo, pelo motivo de poder viajar, ver lugares novos, conhecer novas culturas. Eu fui crescendo e lembrei que eu tinha esse sonho, sabe? Porém, tem que seguir carreira, é algo que você precisa se dedicar. E nessa fase da minha vida, eu quero algo que eu possa experimentar mais coisas diferentes, sabe? Então, eu não quero seguir carreira nesse momento. Então, eu comecei a dar uma pesquisada e vi que dá para trabalhar a bordo de navio de cruzeiro. O contrato é de 6 meses, então seria algo bom para ter uma experiência a princípio, né? Caso não me identifique, por 6 meses é só 6 meses. Então, depois disso, eu podia parar, né? Então, eu pensei, é uma boa, vou tentar fazer esse contrato de 6 meses e vamos ver como que vai ser. Porque eu tinha muita vontade de viajar. Sabe quando você tá... Eu tinha um trabalho bom aqui em Cascavel, e como técnica de eletrônica, então eu tava bem ali, porém, sabe quando você sente, eu preciso de alguma coisa a mais? Então foi isso. Corajosa, né? Meu Foi Deus. muita coragem, mas assim, foi meio impulsivo também, porque se a gente esperar a motivação vir, eu vou me demitir tal dia, vou pedir demissão tal dia, aí eu vou me preparar, vou me programar tudo certinho, aí já passou a motivação, já passou a coragem, já passou tudo. Olha então, só. A gente perde a oportunidade de pensar demais. É verdade. Parabéns por essa coragem, que eu tenho certeza que não é muitos que têm essa coragem. Eu, por exemplo, sem chance. Emily, qual foi o país ou destino mais marcante que você conheceu durante a experiência e por quê? Tá, nesse período eu fiz 2 contratos, por enquanto, que eu iniciei recente também. Então, o primeiro navio que eu consegui embarcar fez a rota Caribe, então foi para bastante ilha no Caribe, foi numa parte pequena ali dos Estados Unidos, mas focando no Caribe, e depois ele fez a travessia indo para a Europa. Então, eu visitei bastante lugar na Europa também. E no meu segundo contrato, eu fiquei mais pelo Caribe, mas também consegui passear em alguns lugares ali dos Estados Unidos. E, olha, é difícil escolher um lugar, viu? Porque cada lugar é uma cultura, cada lugar é uma sensação diferente. Verdade. Sabe? Então, mas assim, eu acho que o que eu mais me identifiquei foi a Europa, sabe? Itália, sabe? Aquela, não sei explicar, mas aquela sensação. Cada país Itália, você vai sabe? conhecendo, é algo novo, né?
assim, é uma sensação diferente, sabe? Você tá aqui no Brasil, tem uma sensação. Uhum. Quando você viaja, sei lá, pra outro lugar, no Brasil mesmo, você já sente essa mudança. Então imagina de país, né? Meu Então, Deus. quando eu fui pra Itália, assim, sabe quando seu olho começa a brilhar, tipo, meu Deus, olha aquelas casinhas com florzinha. É coisa de filme, sabe? Então eu acho que a Itália seria o meu próximo destino se eu fosse, né? Aham, que legal, nossa, é uma sensação extraordinária, né? É um mix de emoção, você passando de estado em estado e conhecendo as culturas diferentes. Nossa, deve ser maravilhoso. E quais são os maiores desafios de viver e trabalhar em um navio longe da família e dos amigos? Tá. A princípio o desafio foi se adaptar, porque lá é só falado inglês, a gente não pode se comunicar tipo, em outra língua, porque é a língua do navio, o país, né, então é só inglês. Isso já foi um grande desafio pra mim, porque eu tinha aquele inglês ali de curso, sabe, mas não aquele inglês falado na prática. Então chegando lá, as pessoas começaram a falar comigo, já comecei a ter tipo, situações, né, a pessoa vinha, falava, pedia alguma coisa pra mim em inglês, o cliente, né, do navio, e eu falava, tipo, o que você tá pedindo? Tipo, não entendi nada. Aí eu pedia pra pessoa repetir, ela repetia e eu ia pegando, sabe? Então, assim, foi sofrido um pouquinho, mas eu fui pegando. Esse foi um dos desafios. Aí, depois, os próximos desafios também, parece que não, mas é a alimentação. A comida é muito diferente. Do navio, dos países, sim. Cada país vai mudando de alimentação. Sim, mas assim, a comida que a gente mais come no dia a dia mesmo é no navio. Então lá a comida é preparada por filipinos, por indianos, por outras culturas. Então eles colocam, sabe, a essência deles. Então o que acontece? Comida apimentada, comida com muito óleo, comida agridoce. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, como que eu vou sobreviver 6 meses? Você tinha que se habituar. Eu não tinha outra opção, eu tinha que comer aquela comida. E às vezes assim, eles fazem umas comidas que a gente tá mais acostumado, sabe, um paladar mais brasileiro. Mas é raro, então a gente tem que sobreviver nessa parte aí com a comida que tem, sabe? Aí quando a gente sai passear, a gente pode escolher um pouco mais as comidas que a gente quer. Mas eu fico imaginando, Emily, o navio deve ser imenso, não é? O navio é grande. Aí vai depender também de navio. O meu primeiro navio foi o maior da minha companhia que eu fiz e o mais novo na época. Nesse último contrato agora que eu fiz no período de setembro do ano passado e terminei em março agora desse ano. Então foi um navio um pouco menor, mas esse menor ainda é muito grande. Dá pra se perder bastante ainda. Meu Deus! Você se perde bastante. Cadê minha cabine? Não perde a cabine. Pede ajuda pros outros. As outras pessoas também não sabem. Então vai procurando e... Ai, é sofrido, viu? Meu Deus, que desafio, que corajosa, né, meus seguidores? Eu teria medo. Só de imaginar que eu estou no meio do mar, dentro de um navio, gente... Eu não sei, mas você é muito corajosa. Parabéns. Obrigada. Muita gente fala que não dá tontura, ânsia. Você sente, sabe, você não sente medo de estar no meio de tanta água. Sinceramente, quando você tá em um navio, eu acho que não só comigo, mas todo mundo sente que tá dentro de uma cidade, sabe? Então tem tanta loja, ela não faz movimentação? Faz. Então depende, se estiver passando por um mar mais agitado, ele vai balançar. Você tá caminhando aqui, daí do nada todo mundo vai pro lado. Vai caminhar de novo, vai pro outro lado. As coisas se mexem sozinho lá, é bom que ninguém acredita em fantasma. Por quê? Porque se balançar uma cortina, uma garrafa, é o navio que tá mexendo. Então fantasma lá não tem vez. Faz sentido. Mas assim, enjoo também, eu não tive. Isso é uma coisa muito pessoal, sabe? Então eu nunca tive, mas tem outros tripulantes lá, passageiros que passam mal. Eles passam mal mesmo de, sabe, vomitar e tudo mais. Por causa do enjoo, do balanço do navio, mas eu nunca tive problema. Que bom, né? Menos mal, mas se tiver problema, deve sempre ter um remedinho, né? Que toma. Tem remédio, a gente consegue. Lá tem um médico também, tem um medical que a gente chama, então lá também a gente consegue ser tratado. Que legal, né? Bom por isso, né? É bom. E existe alguma história curiosa ou inusitada que aconteceu com passageiro ou com uma equipe que você nunca esqueceu? Olha, conta pra gente. Aconteceu algo, mas foi mais individual, eu com as minhas amigas. Lá no navio, os passageiros são ótimos, eles não dão problema pra ninguém, são todos queridos, que eles são geralmente ali dos Estados Unidos, então a cultura deles é bem fácil de lidar. Sim. Mas uma situação complicada que eu tive foi na questão de voltar pro navio a tempo.
Eu e minhas amigas, a gente se atrasou. Gente, vocês não têm noção do problema que é isso. Assim, não é uma coisa... Você estava fora do navio. Então, vou te contar como que foi. Ai, gente. Olha, era o meu primeiro contrato, a gente estava em Marseille, na França. Aí a gente nunca tinha saído nesse porto. Eu, a minha amiga Brunélia, é uma brasileira também, ela vai estar vendo esse vídeo. E outra mexicana também, que a gente estava se conhecendo. A gente decidiu de passear lá fora, sabe? A gente ia sair com um amigo. Queria conhecer um pouquinho. Sim, a gente ia sair com um amigo que já conhecia, sabe? Pra ele guiar a gente, porém ele não conseguiu sair. Então a gente pensou, vamos assim mesmo, né? Só que pra quê, gente? A gente não conhecia, o porto era muito maior do que a gente imaginou. Meu Deus. O lugar era muito grande, porque tem cidadezinha que a gente chega pequeno, sabe? O navio é perto de tudo, mas ali não era tão perto. Meu Deus. Então a gente pegou um táxi, foi passear, que legal, a França, olha, um carrossel, meu Deus, eu tô na França. E de repente, olha a hora. Aí quando a gente foi ver, gente, vamos voltar, né? A gente pegou, daí pra pegar táxi, menina do céu, pra pegar táxi já foi sofrimento, porque os franceses, eles não falam inglês praticamente. Gente, que prova. Então foi muita sorte, Deus mandou um cara que falava, que era de Portugal, então ele falava português, ele ajudou a gente a pedir um Uber. Menina, sabe que loucura, a gente corria pra um lado, corria pro outro. E aí a gente tinha que avisar os nossos supervisores que a gente estava atrasada, porque o navio, ele, quando alguém se atrasa, o navio vai embora, ele não espera. Sim. E você é demitido por causa disso, sabe? Então, sim, então a gente conseguiu falar com os supervisores, foi difícil pra pegar a internet também, foi difícil pra tudo. Nossa. Então, olha, foi um sofrimento, aí até que a gente conseguiu falar com os nossos supervisores, eles estavam muito bravos, vocês não têm noção. Porque não era uma menina, não era duas, era três. Três pra que fora tava fora do navio. Então, nisso daí, a gente foi correndo, mandaram um carro buscar a gente. O carro veio, a gente saiu correndo pelo porto que já estava tudo fechado. O navio não tinha mais ninguém pro lado de fora. A gente passou pelo detector de metal ainda no porto. Foi correndo. Quando a gente estava chegando no navio, a gente estava correndo mesmo. A gente não tinha mais ar, sabe, para respirar. A gente estava chegando, tava lá um navio, todos os passageiros na sacada. E na porta de entrada tava capitão, tava manager, segurança, tava supervisor. Gente, tava todo mundo que a gente mais temia naquele navio. Ah, meu Deus. Gente, meu Deus do céu. Então, a Que gente chegou lá, sufoco. a manager, a supervisora da segurança, sabe? Gente, ela deu uma bronca tão feia na gente. Ela falou, vocês fizeram algo inadmissível, isso é muita responsabilidade. Meu Deus. Depois disso, a gente foi se arrumar pra ir trabalhar, porque nada muda, independente, né? Então a gente foi trabalhar, gente, todo mundo ficou sabendo da gente, os passageiros olhavam. Foram vocês que se atrasaram? O capitão anunciou aqui no navio que eles estavam esperando três, a gente fala crew member, três crew member que estavam fora pra embarcar. Gente, nisso daí, o atraso foi de 1 hora, a empresa teve que pagar a mais pro navio ficar estacionado. Gente, que confusão. Nossa, que transtorno, né? Foi um trauma tão grande. Que nunca mais se repetiu. Não, nunca mais. Aí agora, depois disso, eu e minhas amigas, a gente ficou apavorada. A gente ficou, meu Deus, olha só a fiasqueira que a gente veio passar, veio acontecer aqui. Então, foi assim, a gente não dá muito tempo pra conhecer a cidade, então é muito ligeiro. Não, na verdade dá tempo, mas assim, a gente que não se organizou, a gente que não conhecia, entende? Entendi. Sim, então é complicado, sabe? E assim, sobre o horário de intervalo, a gente tem horários variados, mas vai depender muito do dia, porque tem dia de navegação, que o navio navega pelo mar para chegar para o outro porto, né? E também tem o dia que ele tá no porto, que como todo mundo sai para fora, fica um tempo mais, sabe, não fica tanta correria no navio, então a gente tem mais tempo para sair. Mas vai depender muito de posição que você trabalha, vai depender, sabe, da sua função, basicamente. Nossa, que sufoco, gente do céu. E quais são quais habilidades e requisitos são necessários para quem sonha em trabalhar em um navio de cruzeiro? Tá, sobre habilidades, eu diria que seria o inglês. Não é bem uma habilidade, é um requisito, né? É o mínimo. Você precisa ter inglês, porque a comunicação lá não vai ter outra. Ninguém vai chegar pra você falando português. Então, o inglês é muito importante. Também, eu acredito, assim, vendo na minha visão pessoal, você precisa ser uma pessoa versátil, não, como fala? Flexível?
flexível. Uma pessoa que se adapte, porque lá você vai ter que se adaptar. Sim. Não tem como, é muito diferente a cultura, as pessoas, a hierarquia do navio, sabe? Não é uma empresa que nem no Brasil, que todo mundo fala, o que aconteceu com você? Você tá bem? Por que você tá assim? Não, lá os chefes são chefes mesmo, eles vão chegar e falar, olha, isso que você fez é inadmissível, eu não quero ouvir a sua opinião, e vai trabalhar. Eles são muito rígidos, sabe? E precisa ser também, porque Sim. é muita gente, muita correria, então a gente precisa ter essa direção. Mas assim, isso é pesado pra você aguentar se você não tem estrutura. Se você não tem. Eu já não tinha estrutura mesmo, mas assim. E um psicológico bom também. Sim, mas né? assim, é aprender, querer aprender, sabe? Tá disposto a passar por situações, sabe? E outros requisitos, assim, mais burocráticos mesmo, seria na parte de documentação. Você vai precisar de muitos documentos, organizar bastante documento para que você consiga mostrar que você está apto para trabalhar. Na questão também do passaporte, né? Já tem que ter um passaporte, tem que ter o visto. Eles te reembolsam o visto quando você embarca, então essa é uma parte boa. Também tem exames médicos que precisam ser feitos. São específicos para embarcar. E a princípio seriam essas as especificações. Aí chegando no navio, antes disso, na verdade, na sua aplicação, quando você for aplicar pela internet, você precisa se identificar e ter as qualificações necessárias para aplicar, sabe? Para a posição que você quer. Então, é isso aí, sabe? Seria isso. Meu Deus, eu fico imaginando. E me diga que uma curiosidade minha. Como que eu digo, os tripulantes que estão lá dentro, eles ficam sentadinhos, tem mesa, ou é como se fosse ônibus? Como é que é lá dentro? As pessoas que trabalham? Não, que estão lá dentro do navio. As pessoas que vão a passeio, gente, lá é praticamente um resort de luxo. Porque lá tem tudo que você vai precisar, entendeu? Tanto pra gente quanto pra eles tem tudo. Então a gente tem o buffet lá em cima. Uma coisa interessante, lá eles não falam buffet. A gente quer americanizar as palavras, mas eles falam buffet. Então chique. a gente fala errado tentando falar certo. Agora eu já aprendi. Mas lá eu falo buffet, aqui eu falo buffet pra não ficar estranho, né? Sim. Então lá tem o buffet, eles se servem a comida à vontade, a hora que eles quiserem. Sentam lá, comem, não tenho nada pra fazer. Eu sempre converso com os passageiros. E aí, o que você vai fazer hoje? Como que foi seu dia? Quando dá pra eles sair passear nos lugares, eles saem. Quando eles ficam no navio só, eles falam que vão pra piscina, vão pra banheiro de hidromassagem. Olha, tem tudo isso lá dentro. Tem spa, então você quer uma massagem relaxante, você quer ir pro... que coisa boa! Sim, é um luxo. Aí também tem atividades também que eles fazem, então tem brincadeiras, tem jogos, tem origami, tem pintura. A gente tem de tudo, tem até exposição de arte, galeria de arte lá dentro, se você quiser comprar. Assim, tem loja, tem de tudo. Então imagina, eu fico imaginando assim, né, o valor, né? Não deve ser muito baratinho, né? Então, o valor pra eles que estão lá nos Estados Unidos é barato. Eu acho que o pacote mais em conta, que lá tem vários pacotes, né? Tem o premium, tem o mais o comum. Então, se você pegar o mais comum, que é o básico, eu acho que seria em torno de 300, 400 dólares. Que convertendo, acho que dá 3 vezes 5, 15. Uns 1.500, um pouco mais de 1.500 reais. Pra ficar, tipo, acho que um cruzeiro, sabe? Que corresponde... depende muito, né? Mas assim, pra eles não é caro. É caro pra gente... Porque a gente tem toda a questão do avião pra pegar, pra ir. Sim. Só a passagem aérea já é muito mais cara. É muito mais caro mesmo, né? Mas vale muito a pena. Eu gostaria de ir passear. Eu acho que primeiro eu teria que ter coragem pra entrar no navio. Sabendo já que eu tô no mar, já começa a me dar um medo. Tenho dois medos. Medo de mar e medo de altura. Meu Deus do céu. De altura eu também tenho, mas do mar eu ainda não tenho. Superou? Na verdade eu nunca tive problema, não. Mas assim, eu tenho medo de ficar no meio do oceano, assim, sem, sabe, quando vinha aquela tempestade, aconteceu isso com você? Já aconteceu. Eles geralmente desviam, mas já aconteceu. Tem Meu até um... Deus. Gente, tem vídeo no meu Instagram, se vocês quiserem ver. Visite o vídeo da Emily, que vai estar aqui, no rodapé, o Instagram dela, Eu tenho que postar mais, na verdade, que eu tô começando agora, né? Mas se vocês pedirem, me seguirem, gente, eu posto, tá, gente? Isso é muito raro ter uma menina tão nova assim, né, que trabalha dentro de um navio, meu Deus. Então, assim, corajosa, né? tem que ter coragem, sinceramente, na verdade. Às vezes eu não tenho.
eu até me surpreendo. Mas quando tá com tempestade, alguma situação assim, venta bastante, chove bastante, a água da piscina começa a balançar assim, ó, jorra pra cima. Aí teve uma vez que isso aconteceu, jorrou tudo pra cima, começou a entrar pra dentro de onde não era pra entrar, sabe? Pra dentro dos restaurantes. Aí só dava nós, pegando rolo, rapando, pra tentar dar uma Mas não tem perigo de virar, ó. É muito... Não, virar não. Na verdade, isso é impossível, na verdade. É impossível, porque a estrutura, não sei como que eles fazem, como que funciona, porque como que deve ser muito peso, pesado, né? Também, tanto né? peso e flutua. É. Ai, é muito estranho. É estranho, né? É mistério. Medo, né? Os mistérios da vida. Mas, Emily, conta pra gente. Muitas pessoas acreditam que quem trabalha em navio vive viajando, passeando. O que é mito e o que é verdade nessa profissão? Tá. O que é mito, e é uma coisa que eu sempre soube, é que as pessoas acham que vou trabalhar em navio de cruzeiro, vou ter vida boa, vou passear, vou lá pra curtir a vida, é um trabalho leve. Gente, não é trabalho leve. É um trabalho muito pesado, é 7 dias por semana, você não tem tipo, hoje é seu dia livre, você não trabalha. Não, a não ser que você fique doente, ou você tenha time off, que é um tempo a mais ali de folga. A gente é 7 dias por semana, depende do navio que você trabalha 12 horas por dia. Nesse último contrato pra mim foi um pouco mais tranquilo, então eu trabalhei tipo 10 horas e meia. Sabe, o que é pouco olhando assim pra gente, mas imagina quem é CLT aqui no Brasil, trabalha 6 por 1 e, sei lá, 8 horas por dia já fica louco, imagina Cansado, a gente lá. Né? Meu Deus! É muita coisa, mas isso é mito, essa parte aí que as pessoas acham que vão só curtir a vida. O que é verdade, você vai curtir a vida, mas de outras formas também. Então, assim, os passeios no porto, claro, eles acontecem, eles não são raros, são todos os dias, mas aí, por exemplo, vai depender do seu dia. Se você foi numa festa ontem que teve pros tripulantes, você vai querer dormir no seu intervalo. Então você não vai sair, então você vai ter que se programar. Ou se você tá muito cansado, você vai querer dormir. Se você tá disposto a virar o dia tudo seguido, sabe, cansado, então você consegue. Aí depende, se você tiver um intervalo, um break um pouco maior, você consegue sair, voltar e descansar, sabe? Nesse meu último contrato, eu tive 5 horas seguidas de break, sabe, no período da tarde. Então pra mim foi maravilhoso, que eu conseguia sair, passear, não ficava com correria, voltava, descansava, me arrumava e ia trabalhar de novo. Então, tranquilo, curtiu e descansou ao mesmo tempo, né? Foi bem organizado. Foi melhor, sabe? E também outros pontos positivos no navio. Que assim, o maior mito seria esse das pessoas achar que vai ser vida leve, mas não é. E agora, fatos positivos, né, do navio. Gente, lá é uma experiência, assim, incrível. Porque é como se fosse um mundo paralelo. Não existe aquele tipo de realidade aqui em terra, sabe? Não existe. Lá você mora, você trabalha e você tem amigos, você cria amizades com as pessoas que estão ali, entende? Então, você vai conhecer pessoas diferentes, você vai entender as culturas. Por exemplo, tal pessoa é da Itália. Todos os italianos vão ter uma semelhança, sabe, no jeito de ser, no jeito de se expressar. Se a pessoa ela é do México, ela vai ter aquelas características, sabe, do México. Se for de Marrocos, vai ter as características. Então você começa a visualizar e entender isso, sabe? E isso é muito legal. O legal também é o dia a dia. Todo dia é muito longo, porque você acorda cedo e termina tarde. Então lá tem muita coisa pra acontecer num dia só. E aí nisso, gente, a gente se diverte. A gente se diverte com fofoca, acontece muito lá em navio. Por exemplo, você viu que tal fulano passou mal, tiveram que ir lá na cabine dele que passou mal. Aí, nossa, gente, já pousou um helicóptero uma vez no navio. Sério? Aí todo mundo fica tentando entender o que estava acontecendo. E às vezes é passageiro que tá passando mal, então é situação grave, sabe? Mas também tem coisas boas, né? Por exemplo, hoje vai ter uma reunião, sei lá, uma reunião específica. Hoje vai ter o dia da pizza no Crubar. Sabe, essas coisas. Então, assim, você fica sempre esperando algo acontecer e acontece. Sempre tem uma novidade pra acontecer. Sim, sempre tem uma novidade. Então, você fica ansioso pra viver o próximo dia e ver como que vai ser, sabe? Então, é muito divertido essa parte. Isso é uma coisa que, esse ritmo acelerado que é lá, você não encontra aqui muito, sabe? E que você se adaptou e que você gosta do que faz. Olha, eu gostei muito, cansativo. Quando eu tô lá, eu quero vir embora, eu quero abandonar tudo, porque passa raiva, gente, passa cada raiva, cada estresse que passa, sabe? Mas assim,
vale a pena, Vale a sabe? pena. Vale a pena, assim, conhecer. Mas aí vai de pessoa pra pessoa, sabe? Eu sou uma pessoa que gosto de descobrir coisas novas, de aprender, de me submeter a passar por desafios. Tem gente que já não gosta, então vai muito da pessoa, sabe? Tem gente que vai lá só pra juntar dinheiro e acaba perdendo a visão que, sabe, da possibilidade de você ver coisas novas, aprender. Então passa batido para algumas pessoas. Pra mim não, gente, aproveito tudo, sabe? Aproveito que bom, isso mesmo, cada detalhe aproveita mesmo. Sim. Mas Emily, conta pra gente, agora vamos fazer um corte, você olhando lá pra câmera do podcast Atualiza. Deixa eu me arrumar aqui, né? Já tá linda, maravilhosa, né? Daqui a pouquinho a gente tem uma novidade para contar para vocês, meus seguidores. Por isso, compartilhem muito. Vamos viralizar este podcast de hoje. Que conselho você daria para quem deseja iniciar uma carreira como tripulante de navio, de cruzeiro, e quais são as maiores vantagens desta experiência? Tá. O que eu indico para quem quiser trabalhar a bordo é, primeiro, você precisa ter coragem. Não é ter só vontade, você tem que ter coragem. Você vai estar com medo de fazer uma coisa nova, de ter uma experiência internacional, de como vai ser, se você vai se adaptar. Gente, vai com medo mesmo, o medo não vai desaparecer. Isso é um conselho muito bom que eu dou, porque eu também tive medo, sabe? Mas depois do medo tem um pote de ouro, é isso que eu falo. E uma vantagem de trabalhar a bordo é que você, além de economizar muito, porque lá você não paga, não gasta com nada, você consegue guardar muito dinheiro, você recebe em dólar, e você consegue passear em vários lugares, sabe? Conhecer, ter uma visualização do mundo, fazer muitas amizades e viver uma experiência única para sua vida. Então, assim, faz um contrato de 6 meses, vê como que é. Imagina, se você se adaptar, você consegue levar isso como carreira, sabe? Então, tem muito benefício. Eu super recomendo para quem quiser ter essa experiência. Maravilha! Então, assim, meus seguidores, falei com a Emily. Ela que é tripulante de navio, é a primeira vez que eu entrevisto uma jovem tão linda, que fala muito bem, que é novidade aqui pro podcast, exclusivo pro podcast Atualiza. Falou muito bem, com propriedade, e se você quiser se aventurar como ela, tem que ter coragem, como ela disse. Tem medo, mas vai com medo mesmo, né? Senão você nunca vai sair da mesmice. Você vai ter que ter medo, mas ao mesmo tempo você vai ter que ter coragem para enfrentar esse medo aí. E como ela disse, ela queria algo diferente, ela foi atrás e tá aí onde ela está. Emily, qual foi a última viagem que você fez para chegar aqui em Cascavel? Tá, quando eu desembarquei? Isso. Tá, quando eu desembarquei, nesse último contrato eu tava no Caribe, especificamente em... Nossa, agora eu não lembro qual lugar exatamente que eu tava. Mas a gente desce do navio, o navio ele leva a gente pro hotel ou pro aeroporto, vai depender das conexões. Então eu fui direto pro aeroporto. Do aeroporto aí vai ter todas as conexões, eles pagam todos os voos, então isso daí já é uma... Incluso. Já tá tudo incluso. Se a gente tiver que ficar em hotel também incluso, alimentação também incluso. Então eu peguei o avião em Miami. De Miami eu vim pra São Paulo, ele vem direto pra São Paulo. Chegando em São Paulo, eu faço a conexão com Curitiba e de Curitiba eu fico por lá mesmo, porque eles pagam até lá, sabe? Que é o aeroporto ali principal. Sim. Então, de Curitiba eu aproveito, passei na casa dos meus parentes, sabe? Aí depois eu voltei embora. Ah, tá. E agora, com exclusividade, o podcast traz para vocês uma novidade maravilhosa. Em Cascavel está acontecendo a Festa do Morango. E eu tô tendo a honra de receber uma menina, uma jovem linda, tripulante de navio, e agora que foi eleita a rainha da Festa do Morango 2027. Conta pra gente essa experiência, Emily. Tá. Gente, olha, eu falo demais, por quê? Porque é tudo coisas incríveis. Tudo novidade que tá acontecendo, então, né? Tá, então, isso aqui, sobre esse título, gente, meu Deus, isso aqui foi uma... Você esperava por isso já? Não esperava, gente, não esperava. Você tinha se inscrito? Eu tô curiosa. Tá, Meu Deus. Que aconteceu? Na verdade, tudo foi uma motivação pessoal. Tá. Lá, tipo, deixa eu ver, em abril desse ano, eu comecei a fazer uma reflexão sobre a minha vida. Aí eu pensei, gente, eu sempre fui uma pessoa que me escondi muito, sabe, que me reservei muito,
nunca apareci muito em redes sociais, nem nada. É verdade. Sabe, nunca, sabe? Chega alguém, faz um elogio, eu falava, que isso? E fugia, sabe? E linda, né, meus seguidores? Aí, ai, gente, eu sou Deixa linda, seu né? comentário aí como ela é linda, deixa aí. Aí eu não aceitava muito, sabe, receber esses elogios, aí quando eu vejo que eu tenho algum problema, assim, sabe, dessas coisas, eu começo a pesquisar pra entender o que tá passando na minha mente. Aí, pesquisando, eu descobri que são, tipo, sei lá, traumas, situações que acontecem na vida e a gente vai criando bloqueio, sabe? Então eu identifiquei que isso era um bloqueio, aí eu pensei, tá, então quer dizer que todo esse tempo eu estava sendo alguém que foi criada, sabe, foi moldada e não sou eu de verdade? Eu pensei, vamos ter que resolver isso, gente, vou ter que descobrir qual o outro lado da moeda, né? Sim. E aí eu pensei, tá, como que eu vou fazer isso? Pesquisei e descobri que eu tinha que me expor. Assim, me expor em diversas formas, sabe? Não especificamente como Miss, sabe? Mas acabou o que aconteceu. Aí, então, assim, eu comecei com essa ideia de me expor. Aí, nisso, eu comecei a aceitar propostas de, sei lá, exposição, tanto que esse podcast é uma dessas propostas de exposição, sabe? Que faz parte desse meu desafio pessoal. Eu estou sendo honrada agora, a exclusividade no podcast. Sim. E também outro motivo, assim, essa exposição, às vezes ela pode agregar na vida de alguma pessoa, sabe? E a gente não imagina. Claro. Então, a gente precisa viver em sociedade e se ajudar. Vai que eu tenho alguma coisa boa pra oferecer na vida de alguém, sabe? Então eu pensei, vou parar de ser egoísta e vou correr atrás disso. Aí tá, eu vi a propaganda lá da festa do morango e pensei, gente, imagina, sabe? Imagina, sabe? Do nada, assim, me inscrever pra isso. E eu fui lá e me inscrevi, não pensei muito, porque se a gente pensa muito, a gente desiste, né? Então eu só me inscrevi, teve o primeiro ensaio, eu fui. Aí chegou a Rita, que é a nossa coordenadora, ela é muito boa, ela sabe o que ela faz, ela já foi Miss Brasil, sabe? Então ela que tava olhando a gente ali. Chegando lá, ela pediu, gente, todo mundo ali vai desfilar pra mim ver como que é pra mim saber como treinar vocês, né? Naquilo dali, chegou lá e eu falei, gente, meu Deus, que vergonha, tipo, eu não sei desfilar, sabe? Eu não sei, gente, eu não sei desfilar, não sei nem usar salto, não sei nem andar direito. Eu fui lá, dei o meu melhor, que não era muita coisa. Ela falou, olha, você tá andando, você vai ter que melhorar isso daí. Aí lá vou eu lidar com as minhas consequências. Tive que aprender a andar de salto em 2 meses. Meu Deus. Tive que aprender a desfilar. Ainda tô aprendendo, ainda não é aquela coisa, né? Tive que aprender, sabe? Fui aprendendo isso daí. E nisso daí, gente, só esse processo já foi um processo de aprendizado. Sobre segurança, sobre se sentir diferente do que você é acostumada, sabe? Porque eu não costumo ser muito Saiu do teu normal. Saiu do meu normal. Minha mãe sabe que eu deixei de ser um pouco menininha de frufru. E agora eu tive que voltar do nada, sabe? Então, me inscrevi, comecei a ir nos ensaios, comecei a praticar. E tava, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Muito, muito nada a ver, assim, diferente. Mas eu fui, então eu peguei essa proposta de representar a festa do morango, os produtores, sabe? Porque é um evento que precisa de uma Miss pra ser representante, sabe? Esse que é o propósito. Então eu aceitei, falei, não, eu vou fazer isso agora que eu tô aqui, eu tô com medo, eu tô com vergonha, eu vou assim mesmo. Infelizmente a gente tem que carregar isso, não tem como largar, isso né? tem que fazer, vai com vergonha mesmo. Vai com vergonha. Então me programei, me arrumei e tal, foi tudo acontecendo, sabe? Eu tenho que mandar um beijo pra tia Cleusa, que ela tava lá em casa, beijo a Cleusa, ela me ajudou a começar a ensaiar, sabe? Então ela tá me cobrando que eu reconheça isso. É brincadeira, né? Mas Beijo, tia Cleusa. Reconhecendo a tia Cleusa. Obrigado por ajudar a Emily. Obrigado, viu? Só ganhei por causa de você. Então, fui ensaiando, praticando e comecei a ter um resultado apresentável, né? No mínimo apresentável, tipo, não exagerei, assim, porque tem gente que faz rodopios e piruletas, sabe? Mas eu decidi no básico, pra funcionar. Mas foi o teu mais natural, mas... Foi um natural que funcionou, gente, sabe? Eu acho que é isso que eles estavam buscando. Então, daí chegando o dia, eu tinha um vestido que a minha mãe ajudou a achar o vestido. Sabe quando você procura e não acha nada que você quer? Minha mãe conseguiu achar um vestido num preço muito bom. E de um jeito que ficou assim, eu olhei pra aquele vestido e falei, nossa, esse vestido tá muito bom, se me servir é ele, sabe? Então eu fui lá pra ver o vestido, ficou muito, muito bom, certinho. Tem umas penas aqui, se vocês quiserem ver fotos depois no Instagram, eu vou postar fotos. Posta lá pra gente ver, eu até quero compartilhar. Então, aí eu vou soltar mais fotos, gente, depois eu vou postar. Então eu coloquei o vestido, aí fui lá fazer maquiagem, o cabelo, foi tudo acontecendo muito fácil, sabe? Eu achei estranho.
Aí fiz a maquiagem, fiz o cabelo. Você tava nervosa? Não tava nervosa. Não tava. Eu fiquei a semana toda nervosa, mas nesse dia sumiu o nervosismo. Olha só. Tipo, não sumiu completamente, mas eu não fiquei assim, tava mal, em paz. sabe? Eu tava em paz, assim, vamos lá, né? Vamos nessa. Sabe? Então eu fiz a make, fiz o cabelo, as meninas, sabe, fizeram, a gente conversou, foi assim, sabe aquela conexão que você cria? Tava uma vibe muito boa naquele dia, gente. Bom. Cheguei em casa, só fiz uns retoques, coloquei uns brilhos a mais, me arrumei, fui. Sabe quando você olha, tipo, tô apresentável, não vou, sabe, vai dar certo pelo menos na parte da apresentação, eu acho que deu certo. Sabe, foi tudo dando certo, aí eu achei estranho, porque quando Deus prepara as coisas pra ser, gente, as coisas acontecem naturalmente. Meu pai fala pra mim, quando é pra ser, Deus faz tudo. Foi assim no navio também, sabia? Pra mim embarcar no navio foi tudo acontecendo, naturalmente, sem esforço nenhum. Foi muito fácil. Então eu já pensei, tipo, imagina assim, tipo, mas eu não pensava. Quantas meninas tinha? Lá eram categorias, cada categoria tem a infantil, tem a teen, adulta, que é a principal, que é a nossa, e tem a MRS, que são as mulheres um pouco mais velhas que a gente. Então era pra ser 8 de cada, 3 desistiram da nossa categoria, então foram 5 no total. E aí tá, então assim, eu não pensava que eu ia ganhar, por quê? Porque eu comecei tudo muito recente, sabe? Então eu não tinha, sabe, aquele negócio de saber desfilar, saber o que eu tô fazendo. Então foi meio na cara e na coragem mesmo, sabe? Então chegando lá, a gente ficou um pouco nervosa junto e subiu no palco, gente do céu. Muita gente. Assim, tinha bastante gente, mas imagina, os jurados olhando pra você, te julgando dos pés à cabeça. Eu nunca sofri tanta exposição, foi justamente isso que eu precisava, sabe? Sim. Então, aí eles olhavam pra gente, eu fui lá fazer meu desfile individual, gente, que vergonha que me deu, mas tão grande. E eu tava tentando disfarçar, sabe? Mas tava difícil. Aí eu fui lá, desfilei, eu errei algumas coisas que eu ensaiei, eu fiz diferente, sabe? Que eu acabei ficando muito nervosa e esqueci. Mas fui lá, tentei. Daí tem vídeo, sabe? E nos vídeos não parece, mas eu tava com aqui, ó, o rosto tava tremendo assim, ó. Sabe quando você tá sorrindo, seus músculos ficam tremendo de nervosismo? No vídeo não deu pra ver, graças a Deus, mas eu tava tremendo, menino, de nervoso. Meu Deus. Então, por que isso... desafio, hein? Sim, por isso eu desci do palco e falei, gente, já era, tipo... Eu já esperava que eu não ia ganhar, mas agora eu tenho certeza, né? Porque eles viram me tremendo toda, minha boca tremendo, imagina. Sim. E aí tá, aí depois disso todo mundo, as meninas apresentaram, todo mundo apresentou, depois voltou todo mundo pro palco pra anunciar as ganhadoras. Aí eu imaginava, assim, na minha cabeça, em todo esse tempo, imagina se eu ficasse em segundo lugar, ia ser muito legal, sabe? Um reconhecimento bom pra quem tá se arriscando do nada, sabe? Sim. Aí tá. Se quiser uma aguinha, tem aqui. Tomar uma água, gente, vou tomar uma água. Gente do céu, que desafio, hein? Então... A gente chegando lá, na hora das faixas, elas anunciaram as infantis, as teen, e já foi anunciando, então foi indo de 2 em 2, sabe? Então elas ficaram lá na frente, tipo, vai vir fulano e fulana, e coloca as mãos assim, sabe, pra ver quem que é a ganhadora, eles fazem o suspense e anuncia. Aí nisso daí, chegou a vez da adulta, que foi por último, que é aqueles mais, sabe, não sei, é a mais relevante, não sei. Todas são relevantes, mas seria mais em destaque, eu acho, sabe? Então eles chamaram lá, chamaram a minha amiga, que nossa gente, ela queria muito ganhar, ela é muito boa, ela foi muito bem, sabe? Ela sabe o que tá fazendo também, ela sabe desfilar, sabe? Ela já foi Miss alguma coisa, não lembro exatamente, Miss Cascavel, Miss Regional. Então ela foi lá na frente, foi chamada, aí do nada eles, Emily, daí me chamaram pra dar tá bom, né? Então vamos, segundo lugar tá aí. Aí eu fui lá na frente, fizeram todo o suspense, a gente ficou com a mão assim. E aí a Rita falou, anunciou a ganhadora. Ela falou, e a nossa ganhadora da Festa do Morango de 2027 é... Aí do nada ela, Emily, deu o quê? Meu Deus, Daí eu fiquei, gente, como assim? Aí eu fiquei ali parada. E a mãe tava lá junto, não? Ela tava me assistindo. E nossa, que emoção, gente. Aí nessa hora aí eu fiquei ali na frente, sabe? Esperando, daí veio a moça, colocou a faixa em mim, elas vieram colocar a coroa e eu fiquei tipo, não acredito que eu ganhei, gente, não era tão, sabe, não esperava, tipo, eu só vim
participar, sabe, com o objetivo ali de me expor, sabe, de desafios e tal. Aí do nada eu ganho, sabe? Eu não acreditei que era possível, mas, gente, foi possível, eu ganhei. Não tô acreditando até agora. Não, aí, é merecido, gente, bem merecido. Nós, do Podcast Atualiza, queremos te parabenizar. Ai, muito obrigada, gente. Por essa simpatia de pessoa, com essa humildade de pessoa também que aceitou o convite de estar aqui no Podcast Atualiza. Mas é irrecusável esse convite também, né, gente? E você tem que mais ir pra frente, brilhar, você é corajosa, você tem coragem. É isso aí. E se tiver medo, como você disse lá no começo da entrevista, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É sobre isso. E é isso. Mas assim, o mais legal de eu ter ganho não foi assim, claro, foi assim representar a festa do morango, mas foi por quê? Porque eu cheguei lá com um objetivo pessoal, sabe? Eu pensava assim, tipo, olha, eu falei isso em abril, gente, uns meses atrás, sei lá, com 3, 4 meses atrás, eu falei pra mim mesma, eu até conversei com meu pai, que eu converso bastante, eu conversei, olha, se eu fiquei até agora na minha vida me escondendo, sabe, fugindo de ser vista de uma forma boa, o que será que acontece se eu decidir meter a cara, sabe, se eu me expor? O que acontece? Rainha da Festa do Morango. Olha aí. Gente, eu fiquei assim... Então, assim, eu acho que isso é o início de alguma coisa muito grande, e sabe? muitos convites virão aí pela frente, viu? Eu Você espero prepara. que sim, se me convidar, eu vou aceitar, porque eu tô nesse objetivo aí de exposição. Sim. Quem sabe eu posso ter encorajado alguém aí que tá assistindo, Olha isso aí. já é parte do meu objetivo, Olha aí, sabe? meus seguidores, a dica pra vocês. É. Qual que é o conselho que você dá para as nossas seguidoras agora, que tem essa vontade de desfilar, ou até mesmo de se aventurar, como você fez, no navio, mas tem o medo, e até agora não conseguiu dar o primeiro passo? Dá um conselho aí para as nossas seguidoras. Gente, olha, sinceramente, eu não vou falar que é só coragem, tá? Não é só coragem, porque eu não tive coragem. O que aconteceu foi que eu fui mesmo sem querer. Então eu pensei, tem um lado dentro de mim que talvez esteja me auto-sabotando e eu tô ouvindo essa pessoa. Sabe quando você recebe um elogio e você não aceita totalmente? Isso aí tá errado, gente. A gente tem que aceitar, sabe? Então eu já comecei pensando que eu tenho que mudar isso. Então, assim, observe a sua vida. Veja quem você é hoje. Veja quem você imagina ser. Na próxima vida, não, gente. Vamos fazer um negócio agora. Imagina. Quem sabe você pode ser a próxima rainha do morango. É uma coisa assim que eu não esperava. Pra mim, o meu objetivo era me expor. É muito difícil, não é fácil você ficar na frente de jurados, na frente de pessoas, sabe? Não é fácil. Mas é um desafio que você precisa passar se você quiser chegar em algum lugar, gente. É verdade. Sabe? O desconforto, ele dói. O desconforto, ele vai te deixar nervosa, vai te deixar tímida, vai te deixar tudo, assim como me deixou. A única diferença é, você tem que saber o que você faz com esse medo. Você não pode deixar esse medo te paralisar. Foi o que eu fiz durante muito tempo, sabe? Deixei o medo paralisar. Você tá andando, depara com o medo, então vou pro outro lado. Não, gente, pega esse medo, passa por cima. Passa por cima, que do outro lado é onde tá o negócio. Se eu tivesse medo de ir pro navio, eu não teria história pra contar hoje. Verdade. Entendeu? Se eu tivesse medo, sabe, de me expor na frente de tanta pessoa ali na Festa do Morango, medo de competir com pessoas que foram Miss Cascavel, que foram, sabe, que tiveram uma relevância. Se eu tivesse medo, eu não teria aprendido o que eu aprendi hoje, gente. Então, assim, é isso que eu falo, assim, não é só coragem, mas é você pegar e enfrentar mesmo. Vai doer, você vai estar indo sem querer, mas é isso, entendeu? É assim que você vai chegar no lugar. Tá certo. Parabéns. Obrigada. E sucesso pra você, boa aí, 2027, esse ano aí, e daqui pra frente é só vitória. Daqui pra frente, só pra frente. Só pra frente. Nós desejamos pra você toda a sorte de bênção, tá bom? Obrigada. Obrigada pelo convite também. Imagina, nós que agradecemos, ficamos muito felizes. E tenho certeza que vai para muitos lugares. Estados Unidos está nos assistindo. Olha aí a Emily. Convida a Emily para ir aí no programa de vocês. Me chamem para ir no podcast dos Estados Unidos, gente. Vou fazer um em cada país agora. Tá certo. Lembrando que eu sou exclusividade, né? O podcast Atualiza é exclusiva. Trouxe a Rainha do Morango aqui pela primeira vez. Primeiro lugar que ela tá vindo. Obrigada, querida. Que Deus te abençoe. E quando quiser voltar, volte quando quiser. Vou voltar com novidades. Volte com novidades, então, tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Você é muito linda, muito simpática e humilde. Isso faz toda a diferença. Muito obrigada. Tá bom? Ficamos por aqui então, meus seguidores. Falamos hoje com uma jovem linda, né?
maravilhosa, tripulante de navio e também agora a rainha da festa do morango, gente. Como que é diferente as coisas, mas ela disse duas coisas aqui que guarde no seu coração. Tem medo? Tem. Vai com medo mesmo. Que depois do medo tem alguma coisa aí reservado para você. Tá bom? Não fica aí só com esse medo. É sobre isso. Ficamos por aqui. Beijo no seu coração e lembrando que juntos nós somos mais fortes.